Olá pessoal, meu nome é Keila, sou psicóloga. Quero conversar com vocês hoje sobre um tema chamado Muro de Pedra. Para falar sobre isso, eu queria pensar com vocês sobre pessoas que no nosso dia a dia têm atitudes um pouco desagradáveis, como se sentir sempre detentoras da verdade, pessoas difíceis que na maioria das vezes respondem de forma um pouco mais agressiva, direta e que machucam o coração das pessoas. Nossa tendência quando temos contato com esse tipo de pessoa é nos afastarmos, é não querer entrar em contato, é não querer ter aproximação alguma. É importante entender que essa maneira de se relacionar surge, na maioria das vezes, por uma falta de argumentação direta e que possa talvez ser convincente no grupo. Então a pessoa prefere trazer essa resistência, essa dureza, para demonstrar que ela tem mais força e que ela pode vencer as situações. Na verdade, isso é algo completamente diferente na realidade, na essência. Essas pessoas, elas trazem no seu ego uma fragilidade tão grande, tão enorme, que elas preferem reagir assim como uma maneira de se defender. Isso foi bem explicado por Freud quando ele descreveu os vários tipos de mecanismos de defesa. Na verdade, a pessoa ela busca se proteger das angústias, de ansiedade, colocando sempre algum tipo de mecanismo para que ela possa resistir e não se sentir exposta diante das situações. Nesse caso, se nós formos pensar em que mecanismo é esse é o mecanismo clássico da negação. Para não entrar em contato com essa fragilidade, a pessoa se coloca então como um muro de pedra. Por que esse muro de pedra? Porque ele tem dupla função. Ele tanto impede a visão daquele que está ali próxima, ou seja, da pessoa que está bem perto, enxergar a realidade de fato daquela outra pessoa, como também ele impede qualquer tipo de brecha para que haja algum contato um pouco mais forte e que aproxime a outra pessoa dela. Então esse receio de mostrar essa fragilidade traz essa dificuldade no relacionamento. E se nós nos impactarmos sempre reagindo na fuga também desse tipo de contato, nós vamos perder a oportunidade de descobrir pessoas incríveis que muitas vezes não conseguem se defender de outra maneira e preferem colocar esse muro de pedra entre elas e o mundo. E nesse vídeo eu queria dar algumas dicas para vocês de como reagir diante de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Afinal, são muitas vezes na nossa vida que nos deparamos com pessoas assim. Às vezes no trabalho, às vezes são vizinhos, às vezes colegas da escola, enfim. Pessoas que estão conosco sempre, na maioria das vezes diariamente, e que nós precisamos então entender como lidar com elas. Eu queria falar algumas dicas para vocês nesse sentido, explicando como podemos reagir de forma surpreendente com esse tipo de pessoa. Uma das maneiras de você aproximar essa pessoa é cumprimentar sempre sorrindo. Um sorriso franco e agradável, ele inibe aquele que está com esse comportamento, ele deixa a pessoa até um pouco sem graça. Então, se você cumprimentar as pessoas sorrindo, você já quebra bastante essa resistência. Um segundo ponto, que também é importante para você lidar com esse tipo de situação, é surpreender essas pessoas com palavras de elogio. Como? Você vai sempre observar coisas agradáveis, coisas que sejam interessantes na pessoa, e aquele ar sisudo e carrancudo vai começar a ficar diferente, porque vai perceber que você enxerga algo de positivo e traz isso de uma maneira que, por exemplo, o grupo possa também perceber, o grupo de amigos ou o grupo de trabalho, enfim. É importante então essas palavras de elogio. Um terceiro ponto também bem interessante. Observando essas pessoas, comece a perceber detalhes que tragam para essa pessoa um lugar de importância. Por exemplo, falar assim, eu observo que a sua mesa está sempre organizada, já vi que você
gosta de usar essa cor nos seus objetos. Se for uma mulher e de repente ela gostar de usar vestido, você fica bem de vestido ou quando você veste esse tipo de roupa. Enfim, esses detalhes vão trazer para essa pessoa que é resistente e que se defende atrás de um muro de pedra, que você a observa, que você a observa nos detalhes, que você está próxima. Enfim, você vai começando a tirar essa dureza do coração da pessoa. Por fim, e o mais importante, demonstre o amor de Deus em gestos e palavras. E para isso é importante você sempre citar a Bíblia. Eu quero citar 3 versículos para você agora, também como referência, nesse sentido de demonstrar o amor de Deus para essas pessoas. O primeiro está lá em 1 João 4,7, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você vai estar na contramão, porque você vai reagir afetivamente e com palavras de carinho para alguém que não faz isso. Então você já vai ser diferente, demonstrando esse amor que não é seu, mas é de Deus. Um segundo versículo que também está lá em 1 João 4,21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É vontade de Deus que você ame o seu irmão, que você pratique o amor. Então lembre que quando você estiver fazendo esse tipo de atitude, a priori você está agradando a Deus. Ele está se alegrando com a sua vida porque você está praticando o amor. E por último, lá em Romanos 13,8, diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Em suma, o que acontece? Quando você ama de forma genuína, você derruba qualquer muro de pedra que se levante sobre a sua frente. Muitas vezes nós precisamos daquela pessoa que é um pouco difícil para resolver situações do nosso trabalho ou situações dentro da nossa família. E é muito difícil quebrar essa resistência, mas nós temos ferramentas para isso que foram citadas aqui na forma de se relacionar e, por último, também usando a palavra de Deus como arma poderosa para chegar no coração e quebrar toda a dureza que está ali. Então eu quero hoje te desafiar. Pense quais são os muros de pedra que você tem enfrentado e que você talvez esteja fugindo deles. Eu quero te desafiar a enfrentá-los e com a arma mais poderosa que existe, que é o amor de Deus. Então que você se sinta forte e decidido a não viver mais essa situação de distanciamento. Lembre que aquele que está sendo assim tão resistente a você tem um coração frágil que precisa de amor, que precisa do seu toque de carinho. Um abraço, te encontro no nosso próximo bate-papo. Tchau!